Iniciando a aula 9 do módulo 2, eu quero apresentar um detalhe que pode agregar bastante para aplicações que têm muitos painéis de histórico, vários gráficos como esse. Por enquanto a gente começou com apenas 2 painéis, mas a ideia é ter vários painéis, vai ter mais de 12 painéis. Consumo, as potências, frequência, fator de potência, tudo que tiver de informação, né, a gente vai colocar e vai apresentar aqui. E se você reparou bem na aula anterior, esse filtro, o comportamento desse filtro é individual, por painel. Ou seja, eu quero ver os últimos 7 dias. Eu tenho que fazer isso nesse painel e também teria que fazer isso nesse painel. Se você tem vários painéis, vai dar um trabalho grande, né? Então, qual que é a ideia? A gente vai utilizar um recurso, vamos criar um layout novo, né? Incluir um painel vazio e colocar uma barra de ferramentas. E essa barra ela vai ser global para manipular o filtro desses painéis, desses e outros painéis que a gente vai colocar. Tá? Bom, eu quero compartilhar uma boa prática, que é o seguinte: sempre que possível, né, você consultar aqui as notas de versão. Todos os novos recursos que o time de desenvolvimento libera, eles são apresentados aqui. Então, olha que interessante, eu cliquei, aqui mostra todas as atualizações que a plataforma teve. A última atualização que teve foi em novembro do ano passado, novembro de 2024, no finalzinho do ano passado. Ganhou várias funcionalidades novas, alguns recursos foram melhorados, corrigidos, né? Tem link para documentação, então sempre que possível acesse essa área aqui, porque você vai aprender bastante coisa, tá? Tem link para documentação e é bem interessante. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: em uma atualização anterior, a gente teve um recurso aqui que é bem interessante, que eu acabei explanando no início, né? Nós vamos utilizar um filtro único para selecionar o período de vários painéis. Então, se a sua tela utiliza vários painéis de histórico de dados, você consegue desabilitar o painel, né, aquele input e botão de calendário. Você desabilita essa configuração do próprio painel e automaticamente esse painel ele vai levar em consideração o filtro realizado pela barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas é um outro painel disponível dentro do editor de telas, do nosso editor de dashboards, que ela tem um comportamento específico. Inclusive, a gente consegue acessar a documentação aqui da barra de ferramentas. Aqui passa mais detalhes, mais informações sobre aquele painel, sobre aquele recurso. Então, vale a pena dar uma lida, com certeza. Tá? Então, sempre que possível, consulte a documentação. Isso é bem importante. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa aqui, vamos configurar esse recurso aqui. Vou acessar o editor de telas, entrar na edição da nossa tela, que a gente está construindo ao longo do treinamento aqui. E, primeira coisa, eu já vou modificar o nosso layout. Então, logo abaixo aqui do painel de alarmes, eu vou colocar esse painel aqui, ó. Um painel vazio, preenchendo 100% da horizontal. E a opção vai ser o seguinte: aqui dentro de relatório, a gente vai utilizar essa opção barra de ferramentas. Está lá, a gente já posicionou o painel chamado barra de ferramentas e vamos fazer a edição desse painel. Cliquei, o contexto aqui do editor já mudou. Tá? Não vou entrar no mérito dessas propriedades aqui. O único detalhe, as únicas configurações que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou marcar essa opção, filtrar ao abrir a página, que por padrão vem desmarcado. Ou seja, se você não marcar essa opção, todos os painéis vão ficar vazios. Isso não é interessante. Então, eu já quero filtrar assim que eu abrir a página. Assim que o usuário abrir a página, ele já traz as últimas 24 horas. Excelente. E aqui na barra de ferramentas, nessa opção, tem vários atributos aqui para a gente mexer. Eu vou manter todas as opções do calendário marcadas. Download, eu não vou marcar essa opção,
Por quê? Porque esse painel chamado de barra de ferramentas, ele é compartilhado com outros recursos. Além dele funcionar com esse recurso aqui do histórico de dados, que é esse painel que a gente utilizou, ele também, essa barra de ferramentas, ela é utilizada para a construção de relatórios, que a gente vai ver no módulo 3. Tá? Então, deixa desmarcado esse download. Filtros, não quero fazer filtros de dados. E a impressão eu vou tirar também, que a impressão, essa pré-visualização, é utilizada lá no momento dos relatórios. Então, desmarco essa opção, ficou simplesmente a barra de ferramentas ali. É isso que a gente precisa. E agora, a gente precisa retornar aqui para os painéis. Lembra que estava lá na descrição do recurso? Que a gente precisa vir aqui no painel de histórico de dados, exatamente esse painel, e desmarcar essas opções aqui, ó, de input e botão. Né? Ou seja, se você desmarcou essa opção, o usuário não tem como fazer nenhum filtro. E aí, por consequência, o próprio objeto ele entende que ele passa a seguir o comportamento, o período selecionado na barra de ferramentas. Fizemos isso para esse painel da tensão trifásica. Vou fazer também aqui para a corrente trifásica. Calendário, input e botão. Tá? Eu não vou nem chegar a publicar. Vamos visualizar aqui para ver como é que está ficando. A tela carregou. E olha, está funcionando. Filtrou aqui as últimas 24 horas. E quero filtrar os últimos 7 dias. Olha que interessante. Então, esse filtro aqui ele ficou global para vários painéis que estiverem aqui na nossa tela. Olha lá, o recurso de download desse painel ainda ficou aqui, porque é importante. Vamos supor que você quer fazer um filtro, né, das informações, a tabela. Comportamento segue normal. Só o filtro que facilitou. Ao invés de você ficar fazendo um filtro no próprio painel, você já tem esse filtro global. Funciona de forma interessante. Eu vou compartilhar aqui um detalhe, aproveitar esse vídeo para mostrar um detalhe que é o seguinte: se você quiser esconder esse botão aqui, eu acho que fica legal e vai agregar. Que é o seguinte, vamos vir aqui no painel e simplesmente desmarcar essa opção aqui, ó, barra de ferramentas, sempre visível. Desmarquei. Desmarquei da tensão trifásica, desmarquei da corrente trifásica. Tá? Na verdade, vamos visualizar como é que ficou a tela, porque eu ainda quero mostrar um outro detalhe. Olha lá. Então agora ficou esse botãozinho aqui, né? Então fica escondido. Se o usuário precisar fazer o download, ele clica e faz o download. Caso contrário, fica minimizado, não aparece nenhuma informação, não fica poluindo a tela. Fica bem legal aqui, né? É isso aí. E vou compartilhar mais um detalhe, mais uma boa prática, que é o seguinte: simplesmente colocar essa barra de ferramentas aqui, ela ficou muito solta aqui, né? Às vezes o usuário não, enfim, ele não vai saber o que fazer com essa informação. Ele não vai adivinhar que ele tem que selecionar um período. Então, eu vou colocar aqui um texto estático. Vamos trabalhar com outro painel que existe, que é o texto, para a gente colocar aqui um descritivo e informar para o usuário, né? Selecione um período de histórico. Simples assim. Vamos configurar, mexer nesse layout aqui, né? Então, eu vou passar o mouse aqui nesse cabeçalho e vou adicionar uma nova coluna. Ele colocou um painel vazio. Eu vou inverter. Quero deixar a barra de ferramentas na direita e o nosso texto na esquerda. Ele acabou até aumentando. Se a gente entrar aqui na edição da barra de ferramentas, ele colocou essa altura mínima como 300. Vou colocar aqui como 50. Tá? E até inclusive dá para fazer assim, ó. Porque o nosso texto não vai ser tão grande. Tá? Cliquei. Isso aqui é um painel vazio. Por enquanto não tem nada. E vamos aqui em relatório, texto. Clico e arrasto. Clico, entrei na edição daquele painel. Está pequenininho, né? Mas
isso aqui é um painel de texto, um texto estático, tá? Que basicamente eu vou colocar o seguinte. Tá alinhado à direita, centralizado. É isso que a gente fez. Colocamos o texto e a barra de ferramentas. Agora sim, vamos publicar essa tela. Publicando aqui a versão 7. Tela publicada. Entra aqui na Home. Olha lá, esse é o painel de alarmes. E ficou aqui, ó, selecione um período de histórico. 7 dias. É o comportamento que a gente já viu. Tá? Mas fica bacana porque fica um texto que mostra para o usuário o que ele precisa fazer. Agora, basicamente, eu vou preencher todos os painéis e depois eu volto para mostrar como é que ficou. Então vamos lá. Bom, então eu finalizei aqui, preenchi todos os painéis com todas as informações desejadas. E já vou publicar essa tela aqui. Versão 8. Publicamos. Vamos ver como é que ficou. Nosso dashboard. E tá lá, olha que interessante. Tensão trifásica, corrente trifásica, tensão entre as fases, corrente entre as fases, potência reativa trifásica, potência ativa trifásica, potência aparente, a variação do consumo de energia elétrica ao longo do mês, isso aqui fica bem interessante, distorção harmônica de tensão e corrente, frequência e fator de potência. Olha que interessante, né? Todas as informações e a consulta. Olha lá, filtramos os últimos 7 dias. Olha lá. Já buscou no banco de dados, trouxe essas informações aqui para a interface e está aqui, ó. Olha lá, variação da tensão trifásica ao longo do tempo, corrente e todas as demais grandezas. Olha que interessante a virada do mês. Olha lá, no dia 31, o último registro que a gente teve, 2.262 kWh. Foi o consumo do mês de janeiro. Tá? E aí, está subindo aqui o consumo do mês de fevereiro. Interessante demais essa visualização aqui, eu gosto bastante. Distorção harmônica e as demais informações. Bom, e para a gente fazer uma perfumaria final aqui, para a gente concluir, é o seguinte. Eu vou entrar novamente no editor de telas. Lá no final, eu vou colocar um último painel. E eu vou colocar aqui um painel de texto. Relatório, texto. Puxei para cá. Eu clico, eu entro na edição desse painel. E eu já tenho um texto copiado que eu só vou colar. Olha lá. Monitoramento do consumo de energia elétrica. Nome do meu cliente. Exemplo.
HI Tecnologia, Indústria e Comércio, é a localização desse meu cliente, Campinas, São Paulo. Isso aqui fica legal. E acho que tá bom assim, não vou nem mexer nessa altura, acho que ficou bom dessa forma. Era a perfumaria que faltava aqui para a gente concluir as customizações aqui da nossa tela. Tá? Então, o que a gente tinha para passar aqui nesse vídeo é mais ou menos isso. A gente trabalhou bastante aqui, estressamos bastante aqui a utilização dos painéis de histórico de dados. Já mostrei a funcionalidade e a configuração. E, para completar, a gente fez essa perfumaria aqui para fazer uma indicação aqui, né, no final da tela, se eventualmente o usuário rolar a página aqui para baixo. Tem ali uma descrição do que é, onde está localizado. Beleza? Então nesse vídeo é isso aí.